A paz do Senhor Jesus, queridos, mais um momento de reflexão para a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre um profeta chamado Amós, tá? O homem de Deus, o qual ele profetizou para um tempo no povo de Israel, um tempo de muita bonança, um tempo de muita riqueza que o povo estava passando, tá? Era um momento que eles estavam sem necessidade, vamos dizer assim, tá? Mas antes de eu entrar aí nesse top, eu quero ler 2 versículos apenas do livro de Amós, tá? Amós capítulo 1, versículo 1 e 2. A palavra de Amós, que estava entre os pastores de Decor, o que ele viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto, tá? Então nós vemos aqui esse pastor, tá? Que nós, na leitura, nós podemos entender uma coisa, que ele foi um homem escolhido por Deus, tá? O porquê que ele foi um homem escolhido por Deus? Porque ele separou do mal. Ele viu que a situação no meio do povo não estava boa. Ele estava, eu imagino que esta fazenda, ele estava entre o reino do norte e o reino do sul, tá? Ele se distanciou por quê? Porque ele viu o pecado, tá? Mesmo ele não ter falado nada para ninguém, eu acredito que ele nunca comentou, mas no coração dele estava aquele desejo de servir a Deus de uma forma diferente. Aqui ele já tem um chamado, porém esse chamado não tinha sido confirmado ainda por Deus. Amós, ele era pastor de ovelhas, de gados, tá? Ele não era pastor de igreja, ele era pastor de ovelhas, de gados. Ele era um fazendeiro, aquele homem que tira leite das vacas todo dia pela manhã, à tarde também. Para quem já foi aí da roça, sabe que o leite tem que ser tirado 2 vezes durante o dia. Tudo tem um mistério aqui, irmão. O livro de Amós é um livro maravilhoso, um livro cheio de mistério. Se você lê ele todos os dias, todo momento, você vai ver assim uma novidade, tá? E é interessante que quando Deus chama Amós diz assim: olha, eu não sou profeta, não sou filho de profeta, não tenho, a minha família, ela não tem nenhuma linhagem real, não tem nada. E olha, eu moro aqui no meio do mato. Ele morava no meio assim, entre o povo de Israel, o povo de Judá, ele estava ali. E aí, a Bíblia diz que Deus dá a visão para Amós. Agora, por que Deus dá a visão? Aliás, deu 2 vezes essa visão. O povo de Israel, eles viviam um momento de muita riqueza. O povo de Israel, ele estava num momento de bonança. Só que esse momento não era momentos para eles distanciar de Deus, e era o que estava acontecendo. Os profetas se desviaram, sacerdotes desviaram, pastores desviaram, tá? Eles estavam cultuando a si mesmo. Homens que era para estar entregando o sacrifício a Deus, eles estavam tomando o sacrifício de Deus. Ou seja, estavam roubando a Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele entristeceu com isso. Por quê? Porque o povo de Israel, eles eram referência para os outros povos. E Deus, ele mostra que aqueles outros povos, eles estavam se corrompendo, eles estavam vendo um péssimo exemplo de um povo que adorava um Deus vivo. Ali em volta estava a Síria, a Filistia, né? Estava Tiro, Edom, os Amonitas, Amon, Moabe. Então eles eram a referência, o povo de Israel era a referência para esse povo, e esse povo estava a um ponto de ser condenado. Agora por quê? Porque estava vendo um péssimo exemplo do povo de Israel. E é interessante uma coisa, irmãos, que esta adoração estava assim se distanciando de Deus.
Eles não adoravam mais a Deus. Havia um costume na época que eles faziam velórios, tá? Enterro, o defunto morria e ali eles começavam a fazer aquela devoção. Por quê? Era o fazendeiro fulano de tal, um homem muito rico, um homem temido, um homem... E aí o que acontecia? Eles passavam dias fazendo aquele fúnebre, tá? Mas dizendo quem tinha sido aquele homem. Deus ficou longe de tudo isso, tá? E Deus, ele foi se entristecendo. Deus foi entristecendo porque eles estavam desviados. As igrejas, eu imagino, irmãos, que as reuniões eram uma das melhores. Eu fico imaginando que as reuniões tinham de tudo o que qualquer igreja gostaria de ter. A única coisa que não tinha era a presença de Deus. A única coisa que eles não tinham, irmãos, era a reverência de Deus. Eles comiam até se empapuçarem. Eles bebiam até se embriagarem. E aí terminava aquilo que era para ser um culto ou adoração a Deus, acabava em bagunça, em orgias, acabavam naquela idolatria, tá? Agora Deus precisa repreender aquele povo. Deus precisa colocar um basta sobre aquilo ali. E aí ele procura alguém que pudesse estar com o seu coração puro, alguém que conversasse com ele, alguém que estava todos os dias na intimidade com ele. E Deus, eu imagino que Deus, ele procura no meio dos povos, e ele não acha ninguém. Ele não acha por quê? Porque o povo estava corrompido. A geração do sacerdócio estava corrompida, não tinha um bom exemplo dentro de casa. Então eles também se prostituíam. E Deus se entristeceu. Mas aí Deus, ele viu ali, no meio do mato, um homem que talvez estava lá tirando o leitinho da vaquinha, um homem que estava arrancando os sincômoros com muito cuidado, com muito amor, porque os sincômoros ele poderia estragar na hora que estava sendo colhido. Ele poderia estourar, amassar na mão dele, então tinha que tomar um cuidado muito grande. E Deus viu esse zelo na vida de Amós, o cuidado, o amor que ele tinha. E é interessante que Amós, mesmo achando que Deus não falava com ele, Amós ele falava com Deus. Você já se pegou falando sozinho? Você fazendo alguma coisa e de repente você está conversando, falando assim. Amós, ele estava achando que estava falando sozinho, mas de repente Deus, ele responde a pergunta de Amós. E ele fala para Amós o que ele queria dele. E ele fala: Senhor, mas quem sou eu? Tem tantos profetas lá, tem tantos homens de Deus lá, sacerdote, pastores, e eu não sou, eu não tenho linhagem nenhuma. Mas Deus não estava procurando postura, pose, nem posição. Deus estava procurando um coração puro, um coração amável, um coração com reverência. É isso que Deus quer, meu amado, de mim, de você. Muitas vezes a tua postura, a tua posição está te levando para um buraco, porque você está se achando maior ou melhor do que alguém. E não é assim. Deus quer um coração puro, um coração cuidadoso, muito cuidado na hora de colher, um coração zeloso de quando está tratando com alguém, muito cuidado. A Bíblia diz que Deus, ele fala para Amós: olha, Amós, eu vou castigar esse povo. Eu quero poder, Amós, te dar uma visão. Você está enxergando alguma coisa? E Amós começa a receber a visão. Ele falou: sim, Senhor, eu estou vendo uma visão. E essa visão é horrível. Vem uma peste de gafanhotos, Senhor. Esses gafanhotos vão comer toda a vegetação. Senhor, por favor, dê mais uma oportunidade para esse povo. Esse povo, eles ainda dão jeito, eles vão se arrepender. E Deus dá essa oportunidade. Mas aquele povo não quis nada com nada. Deus dá a segunda visão para Amós. Amós vê uma coluna de fogo descendo do céu
e consumindo a última gota da terra de água. Sem água também não temos vegetação. E o povo morre. Os animais vão morrer. Não haverá vida sobre a terra. E mais uma vez Amós clama a Deus e Deus ouve. Mas o povo nada. Depois Deus dá outra visão para Amós de um plumo. E Amós pôde ver que aquele povo precisava passar pelo plumo. Irmãos, para quem não conhece o plumo é aquela ferramenta o qual o pedreiro usa para deixar o muro alinhado. Se não usar o plumo, a parede ela sai torta. Deus queria endireitar o povo de Israel. Deus queria mostrar para os povos vizinhos quem era o povo de Israel. Essa visão Amós não pediu e Deus não deu. Precisou o povo passar pelo plumo. Lembre-se de uma coisa, se você está passando por luta, por provações, Deus, Ele está te consertando em algo que você precisa de consertar. Não murmure. Não pense que você vai cair em uma depressão pelo um erro que você cometeu lá atrás. Não tenha isso como tristeza, como que Deus te abandonou, como que Deus te esqueceu. Não pense assim. Pense que Deus está te provando. E depois da prova, vem a aprovação. E as coisas vão começar a acontecer melhor. Que Deus abençoe a sua vida. E que Deus continue ouvindo as tuas orações. Para isso, ore a Ele, que Ele vai te ouvir. Deus te abençoe. Obrigado.